Olá! No programa de hoje vamos falar sobre gestão florestal. O Brasil possui um dos maiores remanescentes de florestas nativas do mundo. São cerca de 550 milhões de hectares que abrigam aproximadamente 20% de toda a biodiversidade do planeta, de acordo com o Programa Nacional de Florestas. Mas apesar de todo esse território, a degradação florestal gera preocupação. Qual será o futuro de nossas florestas? Diante desse quadro, as florestas plantadas se despontam como a solução para reduzir o desmate ilegal de florestas nativas. O Ecolatina TV está no ar. Para falar sobre gestão florestal, o convidado dessa semana é o presidente da AMS, Associação Mineira de Silvicultura, e presidente da Sociedade de Investigação Florestal, Germano Aguiar Vieira. Também participa do programa o diretor do Instituto de Educação Tecnológica, Ronaldo Guzmão. Como vai, Germano? É um prazer recebê-lo. Tudo bem, Karina. Ronaldo, é um prazer também recebê-lo aqui no Ecolatina TV. Bom, Germano, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, o Brasil possui a segunda maior área de florestas nativas do mundo e perde somente para a Rússia, né? Agora, como que essa situação, isso nos deixa de forma confortável, você acha ou não? Na verdade, nós estamos falando de uma área muito grande, uma área que tem uma biodiversidade enorme. E com isso o Brasil tem a responsabilidade de cuidar bem desse patrimônio. E junto com toda essa biodiversidade, existe todo o potencial de água que o Brasil detém também. Bom, o problema está no desmatamento, que existe um desmatamento ainda muito grande, que ele vem de uma demanda muito grande de produtos de base florestal. E com isso, as florestas que hoje, florestas plantadas, não conseguem suprir essa demanda. E aí o desmatamento ainda ocorre em situação bastante elevada e drástica no Brasil ainda, em torno de 2 milhões de hectares por ano. No caso, quando a gente fala de floresta, a gente pensa muito na floresta amazônica. No caso da Mata Atlântica, né, onde está a região sul e sudeste toda do país até o nordeste, segundo a Fundação SOS Mata Atlântica, a cada 4 minutos, o equivalente a um campo de futebol é desmatado, ilegalmente, a boa parte. Como é que você vê essa questão? Existe saída? Qual que é o quadro que você avalia até hoje ainda acontecer esse processo? Na verdade, esse número, apesar de grande, eu creio que ele seja verdadeiro, porque hoje o Brasil são 4 hectares por minuto. E aí, nessa mesma noção de tempo que a SOS está falando, são 16 hectares a cada 4 minutos. E sendo desses 16 hectares, um seria da Mata Atlântica. Eu acho que talvez seja até um pouquinho mais se a gente observar direito isso. Isso é o grande problema. Isso tudo vem da demanda do homem, da biodiversidade, da demanda. O homem usa o recurso natural, a madeira principalmente. E com isso ele tem que usar de alguma forma. E quando ele não planta para suprir, ele acaba usando a madeira nativa. E isso é bastante preocupante, sim. E o que a diminuição dessas florestas nativas pode representar para o equilíbrio ecológico e para a sustentabilidade do planeta, de forma prática, né? Primeiro, a biodiversidade. A biodiversidade se conhece muito pouco hoje de todo o potencial de biodiversidade que existe hoje no Brasil e no mundo. O que se estudou é muito pequeno ainda, então tem muita coisa a se aprender com a natureza. E segundo, é que isso aí faz parte de todo esse equilíbrio do clima mundial, o clima brasileiro e o clima mundial. Então, nós temos que cuidar bem disso, porque se a gente conseguir desmatar no ritmo que a gente não tem uma noção do resultado que vai dar isso. É imprevisível o que vai acontecer se a gente mudar a característica do planeta da forma rápida que nós estamos mudando. Então é preciso ter a consciência, se o Brasil vai ter o mesmo consumo de produtos florestais que vem tendo, ele precisa se organizar de outra forma para atender essa demanda. Claro. Está hoje no Congresso Nacional tramitando um projeto de lei, né, já passou pela Câmara, está agora no Senado, que é a gestão de florestas públicas, isto é, em função de que o Brasil não consegue acabar com o desmatamento ilegal na Amazônia, ele vai fazer uma licitação pública e quem oferecer as melhores condições para a operação naquela região específica ganharia a licitação. Como é que você vê esse projeto de uma maneira mais abrangente?
Esse projeto, um projeto que já devia ter sido feito há mais tempo, porque, na verdade, hoje existem desmatamentos que não se conhece a origem, a razão, de onde que vai, a quantidade, é uma coisa até um pouco que é efêmera ainda, a gente não tem ainda uma noção do que acontece no país a cada ano. E esse projeto vem exatamente organizar isso, já que nós temos que usar essa floresta amazônica, nós estamos tendo essa demanda de utilização, que ela seja organizada. Então, esse projeto de floresta pública é um projeto que eu gostaria que passasse rapidamente, que ele vem só beneficiar todo esse processo ambiental brasileiro. Mas aí tem o outro lado, que é pouco discutido. Nós falamos, no caso, citando o caso típico do Rio de Janeiro, a questão da droga se combate muito o traficante e não o usuário. Isso aí não existe nenhum programa para o usuário. O caso da floresta não é a mesma coisa, não. A gente quer combater uma imensidão da floresta daquela com poucos fiscais do IBAMA, da Polícia Federal. Só que, quem é o grande comprador dessas florestas? Não é a região sul e sudeste? Na verdade, muito se exporta lá da floresta amazônica. Então, a grande parte, aliás. Então, você tem que fazer uma conta na demanda de produtos florestais feito pelo homem. O homem, segundo alguns estudos que existem, ele consome no mundo em torno de 300 árvores durante a sua vida, uma vida baseada em 68 anos, mais ou menos. Aqui no Brasil, um pouco mais, aqui chega a 390 árvores. Muita coisa, né? É muita coisa. E a partir do momento que o homem continua tendo esse crescimento, que cresce uma média de 3% ao ano, a partir dessa premissa, essa madeira vai vir de algum lugar. Se não tem uma floresta manejada, que é o caso da floresta pública, ou uma floresta plantada, que é o caso das florestas baseadas em espécies de rápido crescimento, isso aí nós vamos destruindo florestas sem um desconhecimento do resultado que é. Agora, a sociedade também tem que participar, né? Lógico, a sociedade é o grande fiscal disso aí. E a gente sempre faz uma relação entre pobreza e degradação do meio ambiente. É muito difícil você querer que uma pessoa lá da Amazônia deixe de usar a floresta, porque ela precisa disso para sobreviver. Então, existe uma equação social e ambiental que se mistura aí. A gente não consegue simplesmente criar leis para proteger a floresta se não olhar o lado social das comunidades que estão em torno da floresta. Agora, Germano, qual que é a importância das florestas plantadas na preservação das nativas? Olha, é uma importância que a gente pode dizer no caráter numérico. 1 hectare de floresta plantada, ele salva, de dizer esse verbo, 10 hectares de floresta nativa. Então é importante dizer, se você concentrar essa produção de madeira, você consegue salvar uma biodiversidade de extrema importância para a vida no planeta. Mas, só ressaltando, a gente não pode comparar floresta homogênea com floresta nativa. São duas coisas diferentes. Uma tem uma biodiversidade complexa, completamente diferente de uma floresta plantada, que é uma cultura de árvores. É diferente. Esse conceito tem que ficar bem claro. Ok. Vamos dar um rápido intervalo e no próximo bloco a gente volta falando sobre gestão florestal. Voltamos com o Ecolatina TV. O Brasil possui cerca de 5,5 milhões de hectares de florestas plantadas, de acordo com a Associação Mineira de Silvicultura. Ainda de acordo com a instituição, para cada hectare de floresta plantada, são preservados 10 hectares de florestas nativas. Os produtos florestais contribuem atualmente com cerca de 40 bilhões de reais por ano para o PIB nacional. Germano, de acordo com o Programa Nacional de Florestas, que é do Ministério do Meio Ambiente, o setor de florestas plantadas produz hoje 75% da madeira que é utilizada na indústria. Mas a gente tem um déficit ainda muito grande, né? Agora, como que isso pode ser solucionado? Na verdade, fazendo um pequeno ajuste no seu número, 75% da madeira consumida na indústria. Pois é, na indústria. Mas a madeira consumida em todo o país,
A floresta plantada é responsável apenas por 40% da demanda total de produtos florestais. Muito pouco, É né? muito maior ainda, em vez de desmate. 25%, esse desmatamento chega a ser 60% do consumo nacional, que é na ordem de 300 milhões de metros cúbicos. Agora, isso tem como ser solucionado? Tem. Na verdade, o Brasil precisa criar uma política de plantio florestais de rápido crescimento, utilizando para isso as áreas produtivas já desmatadas que tem aí, que giram em torno de 27 milhões de hectares, que se estima que elas são improdutivas, já estão desmatadas, e é nessa área que o setor de base florestal está se candidatando para dobrar a sua área plantada. Mas isso em curto prazo? Não tem muito jeito em curto prazo, porque é um investimento muito grande, e nós precisamos plantar hoje na ordem de 500 mil hectares por ano, nós temos que plantar em torno de 900 mil hectares por ano. E chegar a 14 milhões de hectares plantados. Aí sim a gente vai chegar no equilíbrio e salvar muito mais floresta nativa. Agora, existe uma política de fomento às florestas plantadas? Existe. O país hoje já começa a avançar nesse setor, existe uma política de financiamento, que é o próprio Flora e o Pronaf, e isso vem ajudando bastante. Hoje o Brasil já está plantando em torno de 20% da sua área, já está plantando com pequenos e médios produtores florestais. É uma comunidade que tem se inserido nesse setor, é uma atividade que tem dado um retorno 3,5 vezes maior do que o retorno de pecuária de corte. E isso aí, claro, a vocação florestal, ela vem por diversos fatores, e com certeza o retorno financeiro ele é uma consequência dessa vocação que o Brasil tem de plantar floresta. Você falou um pouquinho antes que vocês estão tem uma área grande que está aí praticamente devastada, mas nós temos um passado recente, né, o reflorestamento era visto como um grande vilão, né, foram feitas muitas coisas erradas com relação a isso, né, desde desmatamento nativo para fazer reflorestamento. Como é que é hoje? Como é que é o processo hoje de reflorestamento? Hoje o processo de reflorestamento é um processo bastante organizado. Em Minas Gerais, principalmente, com a presença do IEF, a gente tem tido um projeto florestal hoje, é tido como projeto modelo para o mundo inteiro. A gente recebe visitas de vários países, hoje, recentemente, recebemos a visita da China, eles ficaram impressionados com a organização florestal do país. E hoje funciona da seguinte forma: hoje você tem uma lei florestal, você tem uma lei mineira e você tem o IEF que cuida com muito cuidado dessa parte. E aí antes, quando você falou, até 1965, quando começou o Código Florestal, você podia desmatar até 5 metros da água. Hoje já é um pouco mais, hoje já é 30 metros. Então, a evolução de todo esse processo, o aprendizado que o país tem feito com isso, vem melhorando e adequando todo esse setor. E o setor florestal é um setor hoje que respeita muito essa lei. E por isso que ele está se candidatando os seus produtos lá fora, com certificação, exatamente que é um setor hoje muito mais organizado que outros setores produtivos do país. Agora, como que as florestas plantadas elas podem contribuir para evitar as mudanças climáticas? Bom, também uma conta matemática, é um balanço, né, de você sequestrar o CO2, que a árvore faz isso com é característica vegetal, e isso é um balanço. Então você tem que ver o quanto que está sequestrando de CO2, o quanto que está saindo de oxigênio para ver. E isso aí, a floresta plantada, é uma das ferramentas principais para que isso ocorra. O balanço dela é muito positivo. Agora, qual que é a participação econômica dos estados no que se refere a florestas plantadas, nos principais estados, que Paraná, Bahia, né, Minas? Na verdade, Minas Gerais, hoje o setor florestal de Minas Gerais é um dos maiores do país. Hoje, Minas Gerais, dos 5 milhões e 5 milhões e meio plantados, Minas Gerais está em torno de 1.200.000 fica em Minas Gerais, sendo que a maioria é eucalipto. Já o sul do país tem mais pinos, que tem
uma vocação muito grande para serraria, para móveis, para aglomerados, madeira sólida, a vocação mais é do sul do país. Minas Gerais, a vocação é mais para uso siderúrgico e celulose. Pelo que você falou, um resumo aí, nós estamos caminhando para um apagão florestal? Na verdade, sim, porque hoje você não tem estoque de madeira. O que aconteceu? O país antes plantou muito, desde a época do incentivo, que começou em 67, o país plantou isso e não tinha indústria para consumir. De repente, as indústrias começaram a investir, ter um aumento de consumo, um consumo grande, e o Brasil não fez o dever de casa, ele não plantou para isso. Então, hoje, você ainda usa muita floresta nativa. Para você ter ideia, o setor siderúrgico mineiro hoje consome em torno de 24 milhões de metros cúbicos de carvão. Grande parte disso aí não está de floresta plantada. Uma parte disso aí vem de floresta nativa. Quando eu falo de floresta nativa, não é exatamente um desmatamento novo. A gente fala de brotações de cerrado, da revegetação que ocorre numa área que já foi desmatada. Então, são árvores nativas, não é só de floresta, não é uma fronteira de desmatamento. Então, hoje, igual eu falei, dos 24 milhões, Minas Gerais, metade é produzido com floresta plantada. A outra metade vem de outros estados e, às vezes, também de floresta nativa. O nosso tema de hoje é a gestão florestal. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Todos os dias, novos profissionais chegam ao mercado de trabalho. Você já sabe onde quer chegar e que, para isso, é preciso conhecimento. Conhecimento naquilo que você escolheu, no que sabe fazer. E quem sabe o que quer, faz IETEC. Há 18 anos, uma referência na formação profissional nas áreas tecnológica e ambiental, com cursos totalmente práticos e instrutores experientes. IETEC ensina quem sabe fazer. Voltamos com o Ecolatina TV. O setor de florestas plantadas gera em todo o país 2,5 milhões de empregos diretos e indiretos. Para cada $1 milhão investidos nesse segmento, 160 novos empregos surgem nas comunidades rurais. Somente em Minas Gerais, o setor emprega cerca de 700 mil pessoas, direta e indiretamente. Os dados são da Associação Mineira de Silvicultura. Germano, de acordo com a ABRAFC, a Associação Brasileira dos Produtores de Florestas Plantadas, o governo espera que nos próximos anos sejam gerados mais 2 milhões de empregos diretos e indiretos no país. Você acha que essa meta será alcançada? É exatamente o que eu estava falando. O Brasil precisa dobrar a sua área plantada. Sair de 500 mil hectares por ano para 950 mil hectares por ano. E isso vai gerar um emprego. Para você ter ideia, Karina, em Minas Gerais, um fazendeiro florestal que tem a sua atividade um pouco mais manual, não tem tanta máquina, para cada hectare, para cada 6 hectares que ele faz o reflorestamento, a área plantada, ele cria um emprego fixo, contínuo. Para cada 6 hectares é um emprego. Isso aí, o Minas Gerais, para você ter ideia, que saiu aí de 84 mil hectares plantados, ou em 2005 para 220, isso aí para cada 6 hectares um emprego, você vê que a geração de emprego do setor florestal é muito grande. Agora, quanto que está sendo investido nesse setor de florestas plantadas em Minas Gerais? Olha, em Minas Gerais, para você ter ideia, só na parte florestal, tirando a parte industrial, que tem também programas de investimento aí, no setor siderúrgico fala em mais de 10 bilhões, setor de celulose também tem uma quantia razoável. A parte florestal, voltando ao número, se você tiver que plantar em torno de 200 mil hectares por ano, para cada hectare você tem $1.500 mais ou menos que você investe por ano. Então essa que é a conta. Então na ordem aí de 350 milhões de dólares por ano são investidos só na parte florestal para você plantar, para você colher aquela madeira ali.
do ponto de vista de modelo empresarial, as grandes empresas como a Cenibra estão mudando esse modelo, né, das florestas, né? Antigamente, elas mesmas tinham as terras e tinham as florestas administradas por elas. E parece agora que vocês têm uns projetos de fomento das empresas. Como é que funciona esse fomento? Não só a Cenibra, como várias empresas, está apostando muito na parceria florestal. Então, todas as empresas, a maioria das empresas, em Minas Gerais quase todas, elas estão apostando no projeto Fomento Florestal. Então, hoje, a demanda das indústrias já está sendo atendida na ordem de 10% de produtos vindos de fazendeiros florestais. Isso deve passar agora, já nos próximos anos, para 20%. Algumas empresas arriscam até um pouco mais. No caso da Cenibra, também está nesse nível. Hoje é 10%, devemos passar para 30% com a expansão que já estamos programando. Pois é, mas nesse caso vocês emprestam o dinheiro ou a compra da floresta antecipada? Como é que é o procedimento para um fazendeiro? Fomento florestal existem várias modalidades, mas ela ocorre basicamente de três formas, tirando alguns detalhes. Um é um fomento a fundo perdido. As empresas fazem doação de muda e um pouco de adubo e o fazendeiro planta e depois se ele quiser, ele vende para a empresa ou não. Ele fica livre para o mercado. Um outro processo, que é um processo intermediário, onde a empresa passa toda a tecnologia, toda a muda trabalhada, clonal, o adubo, formicida, e dá algum suporte financeiro. Aí esse fazendeiro tem a obrigação de entregar 95% do que ele produzir para a empresa. E esse valor que é emprestado, ele é convertido em madeira e depois o fazendeiro paga a empresa com madeira. Isso é bastante relevante. E o terceiro projeto, que é o que se está uma quantidade maior agora, é o financiamento total da atividade. O fazendeiro, ele entra, parte da propriedade é transformada em plantio de árvores, ele recebe financiamento de todo o projeto dele, desde a muda, o preparo de solo, com toda a tecnologia já conhecida das empresas, e aí vai até o final da sua atividade, onde que ele tira essa madeira, entrega na empresa e também paga uma parte em madeira. Isso é um projeto, economicamente, está tendo uma aceitação muito grande. Por que é importante isso? E você mantém ele na região dele, né? Mantém ele na região dele. No caso da Cenibra, 71% dos fazendeiros moram na fazenda. É um dado bastante importante. São 68 municípios de Minas Gerais que estão nesse processo. Isso, a Cenibra hoje tem 47 municípios de propriedades próprias e 68 municípios de fazendeiros. Quer dizer, é uma capilaridade social muito grande. E o que é mais importante, irmão, é que todo esse projeto é uma parceria com o EF. O EF ele vai lá e ele faz uma espécie de zoneamento ecológico da fazenda lá do pequeno produtor. Então ele fala, aqui você pode plantar, aqui você não pode. Essas parcerias são essenciais. Essa parceria é essencial porque ele já começa bem. E aí ele tem que passar para uma legalidade ambiental, onde ele não tinha reserva, os 20% de reserva ele é obrigado a ter. Então isso aí, de uma certa forma, o benefício ambiental é muito grande. Ok. E de acordo com o WWF, há mais de 53 milhões hoje de florestas certificadas no planeta e mais de 30 mil produtos com selo verde. Você acha que as certificações são essenciais para a sustentabilidade do planeta? Claro, isso aí é uma demanda da sociedade. A sociedade, de um modo geral, ela cria uma consciência mais rápido do que um monte de gente. Então acaba pedindo isso. Então hoje já tem várias sociedades, na Europa isso aí está acontecendo muito, ela exige a maioria dos produtos de origem florestal já certificados. Isso no Brasil já está ocorrendo com uma velocidade muito grande. Nós temos hoje no Brasil o Serflor, que é uma certificação brasileira, que já foi reconhecida agora na Europa, e o FSC, que é também mundialmente conhecido. Na MS, várias empresas já obtêm os 2 selos. E para encerrar, Germano Aguiar, qual o seu sonho ambiental? Bom, eu acho que o Brasil, o planeta, ele tem que cuidar bem desse momento que nós estamos vivendo, porque ainda existe muito desconhecimento do que vai acontecer com esse planeta. Outro dia eu tomei um susto, uma praia que eu costumava frequentar no Espírito Santo, lá, que é Conceição, e que a praia já não existe, a água já... Então isso aí começa a assustar. Aquilo que era
tão distante da gente começa a ficar muito, muito perto. Então, eu acho que o Brasil tem que tomar juízo, o mundo tem que tomar juízo e fazer as leis direitinho. Não essa lei brasileira, que é uma lei geral, ela tem que cuidar, cada município, cada estado tem que cuidar do seu quintal para que a gente possa ter desenvolvimento sustentável. O Ecolatina TV fica por aqui. Agradecemos a participação do presidente da Associação Mineira de Silvicultura, Germano Aguiar Vieira, ao diretor do Instituto de Educação Tecnológica, Ronaldo Guzmão, e a você que acompanhou esta edição do Ecolatina TV. Contamos com sua audiência sempre às terças-feiras, às 10 da noite. O programa é reapresentado aos sábados e aos domingos, às 8 horas da noite. Eu espero por você.